Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Psicologcast. Esse é um podcast que tem um apoio institucional da FAPSI, a Faculdade de Psicologia, que está completando 20 anos de pós-graduação na área de psicologia, assim como também do portal de cursos Onde Aprendo. Sou Henrique Tucci, eu vou estar com vocês aqui em mais um daqueles episódios imperdíveis que a gente vai ter oportunidade de rever muitas vezes e sempre aprendendo muito mais. E comigo também, mais uma vez, Juliana. Olá, Ju. Olá, pessoal. Muito obrigada. Bem-vindos, então, a mais esse episódio do Psicologcast. E hoje eu tenho aqui uma presença mais do que ilustre, uma pessoa, assim, que é um prazer imenso recebê-la, que é a Carmen Beatriz Neufeld. A Carmen, ela é a Bia, né? A Bia, ela é psicóloga formada pela Universidade da Região de Campanha. Ela tem mestrado e doutorado em Psicologia Social e da Personalidade pela PUC, do Rio Grande do Sul. Tem pós-doutorado em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É livre-docente em Terapia Cognitivo-Comportamental pelo Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP. Também é professora associada desse Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, onde ela atua na área da terapia cognitivo-comportamental e também na área da psicopatologia da infância e adolescência. A Bia também integra o programa de pós-graduação tanto em psicologia como o programa de pós-graduação em psicobiologia da Faculdade de Filosofia, aqui da USP, fundou e coordena o Laboratório de Pesquisa e Intervenção Cognitivo-Comportamental, o LAPIC, é professora convidada permanente do mestrado e doutorado em Psicologia da Universidade de La Laguna, na Espanha, e do doutorado em Desenvolvimento Saudável da Universidade Autônoma do Estado de Hidalgo, no México, além de bolsista de produtividade do CNPq. Atualmente, a Bia é presidente da Federação Latino-Americana de Psicoterapias Cognitivas e Comportamentais, é presidente fundadora da Associação de Ensino e Supervisão Baseada em Evidências, foi presidente da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, é representante do Brasil na Sociedade Interamericana de Psicologia e, atualmente, ela também coordena, como assessora, para o desenvolvimento de intervenções psicossociais para jovens com foco na prevenção para o Banco Mundial e com foco terapêutico para o Child Mind Institute. Bia, muitíssimo obrigada pela sua presença, pela sua participação nessa conversa aqui com a gente hoje. É um prazer imenso recebê-la. É um prazer para mim. Muito obrigada. Muito obrigada. É evidente pelo currículo que é difícil conseguir um horário. Eu já tenho vergonha disso. Foi muito bom. Que prazer muito grande estar com você aqui hoje. Não, para mim é um prazer enorme. Fiquei muito feliz pelo convite. Obrigada. Que bom. Ô, Bia, você poderia começar contando um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória dentro da psicologia? Como que um dia você falou assim, olha, vou fazer uma graduação em psicologia e iniciou essa trajetória aí pela graduação? Tá, senta que aí vem história. Bom, eu sou de uma zona rural no interior do Rio Grande do Sul, né, chamada Colônia Nova, onde provavelmente eu nunca ia estudar psicologia, né? Porque nem na época, a primeira vez que eu ouvi falar sobre psicologia, eu nem entendia muito bem o que era psicologia. Mas a pessoa comentou assim que psicologia estudava as pessoas. E aí eu achei isso muito interessante, né? Então, na medida em que eu fui entendendo, lendo um pouco, né, sobre o que era psicologia, logo eu comecei a achar que isso podia ser uma coisa interessante, né, de eu me dedicar. E aí, durante o ensino médio, que eu viajava para a cidade, né, porque como eu era da zona rural, o ensino fundamental eu fiz na zona rural. E aí, no ensino médio, eu ia todos os dias para a cidade para estudar numa escola estadual. E foi lá que eu conheci uma psicopedagoga, que era graduada em pedagogia, e ela dizia assim, nossa, psicologia é muito legal. Ela não fazia psicologia, ela não tinha feito psicologia, mas ela era a maior das defensoras da psicologia. E eu disse assim, é mesmo? E o que estuda? E aí foi que eu comecei a entender, lá pelo segundo ano do ensino médio, entender mais o que era psicologia e tal, mas sempre com aquela ideia ainda muito
romântica, né, do que é a psicologia. E até porque lá na década de 90, né, dos anos 1990, se confundia muito a psicologia com a psicanálise. Então, tudo que ela me contou era muito relacionado, na verdade, à psicanálise. E eu me encantei, achei maravilhoso, disse assim, eu quero estudar isso. E aí eu fiz o vestibular na universidade privada mesmo, lá da cidade, né, que é a Universidade da Região da Campanha, em Bagé, no Rio Grande do Sul. Foi assim que eu comecei a minha vida na psicologia. E dentro da graduação, assim, quais foram as pessoas que te influenciaram? Você, quando começou a ver disciplinas mais voltadas para a clínica, década de 90, ouviu alguma coisa de TCC dentro da graduação? De nada. Na dica de nada. Mas olha, aí tem história também, viu, Ju? Muita história. Deixa eu até tentar, assim, localizar em termos de linha do tempo. A primeira área da psicologia que eu me encantei foi a psicologia social. E que tinha muito a ver com a professora, né? Gisela Nonticuri, o nome dela. Ela, inclusive, depois virou minha madrinha de casamento, para tu ver como eu gostei muito, né? Gostei muito dessa companhia, né, dela, da forma dela de ensinar e tal. Fui monitora das disciplinas dela. Então, começou pela psicologia social, aquelas disciplinas iniciais, mas eu sempre gostei muito de estudar. Na verdade, já desde criança, eu gostava muito de estudar. Era uma coisa que eu gostava de ler, então eu fazia coisas assim um pouco fora da curva para uma criança, né? Por exemplo, para uma criança da zona rural, para uma criança que não tinha talvez tantos estímulos em termos de estudo e de leitura, né? Então eu sempre já tinha esse gosto. E aí eu devo dizer que ela foi definitivamente a professora primeira, assim, que me influenciou muito. E ela também era supervisora do estágio de clínica e do estágio de organizacional na área jurídica. Então, as coisas elas foram confluindo assim, para esse lado. E ela trabalhava com psicanálise kleiniana. Que sempre as pessoas ficam muito surpreendidas com essa notícia. E eu costumo brincar assim, olha, gente, eu não fiz graduação em psicologia, eu fiz graduação em psicanálise. Eu fui estudar e conhecer mais sobre psicologia depois, na medida em que eu fui tendo outros mestres, né? Outras pessoas, outras professoras que foram incentivando, digamos assim, outros olhares. Mas a minha graduação ela era muito enfocada em diferentes perspectivas dentro, né, de diferentes psicanálises. Uma outra professora que me marcou muito se chama Maria Tereza Nogueira. Eu convivo com ela até hoje. Inclusive, agora, no Congresso no México, ela foi ao Congresso, né? Ela disse que eu sou a culpada por ela ter virado TCC. E a especialidade dela, ela foi minha professora de grupos. Então, dinâmica de grupo, eu tive 3 disciplinas de grupo na graduação. Isso é uma coisa, assim... Ninguém tem 3 disciplinas de grupo na graduação, né? Deve ser por isso que eu gosto de grupos, né? E aí, então, acabei gostando muito também das intervenções grupais. Aí fiz estágio com ela também, em organizações. E sempre com um pezinho na clínica, na escola. Então, eu sempre acabei fazendo... Na minha graduação, eu realmente experimentei muitas possibilidades, né? Muitas mesmo. E aí, até o final da graduação, eu fiz todos os estágios clínicos em psicanálise kleiniana, né? E a minha supervisora, né, que hoje é minha amiga e minha madrinha de casamento, ela na época, ela me dizia assim, olha, Bia, tu vai dar uma boa terapeuta, mas tu tem que parar com essa mania de mandar as pessoas pensarem em casa. Elas que decidam isso por elas. Quem é tu para dizer o que elas têm que fazer na casa delas? E, seguidamente, ela dizia assim, para de fazer isso, para de dizer o que as pessoas têm que fazer. Depois, né, quando eu me encontrei, assim, com a terapia cognitivo-comportamental, acabou fazendo muito sentido, né? Mas naquela época, exatamente, mas naquela época eu nunca nem tinha ouvido falar. E, na verdade, o pouco que eu tive de contato na graduação com a análise do comportamento era uma visão bastante
diferente da análise do comportamento que eu conheço hoje, que eu trabalho. Princípios da análise experimental, né? Mas mesmo assim um pouco, às vezes, distorcido, sabe? Um pouco diferentes do que o que a gente vai, quando a gente vai lá e se debruça mesmo, né? Para conhecer mais sobre os preceitos básicos, né? Da análise do comportamento e acabava que era meio diferente. Mas, inclusive, essas disciplinas eu gostava bastante. Apesar do ambiente não ser nada favorável para a gente gostar, né, de qualquer coisa que não fosse psicanálise. E eu não consegui, olha só, e eu ainda tenho uma coisa assim que eu queria muito ter feito, um estágio na graduação em psicodrama, porque tinha uma professora de psicodrama. E foi a única seleção de estágio na vida que eu não passei, foi essa seleção de estágio para fazer estágio clínico em psicodrama. Depois eu estudei e tal, fiz várias incursões, até fiz alguns cursos extras depois sobre psicodrama, porque eu acho que é uma perspectiva muito interessante, e para grupos, por exemplo, é fundamental, né? Mas, então, basicamente, essas eram, assim, as possibilidades, digamos assim, que eu acabei experimentando, né? Durante a minha graduação. E quando você se formou, você foi trabalhar ou você foi fazer pós-graduação? Então, quando eu tinha 9 anos, nós recebemos uma visita de um tio da minha mãe, que era considerada a pessoa mais erudita da família, a pessoa que mais estudou. Todas as pessoas sabiam que, essa é a pessoa sabida, né? E aí, na visita dele, eu perguntei para ele, numa reunião familiar, quanto era o máximo que uma pessoa podia estudar. E aí ele respondeu, é o PhD. Aí, aos 9 anos de idade, eu disse assim, então é até aí que eu vou estudar. Só que eu não fazia ideia do que eu estava dizendo, né? Por que eu estou relembrando essa história infantil? Porque quando tu me pergunta assim, tu foi direto para a pós-graduação ou tu foi para o mercado de trabalho? Eu te diria que eu fiz os dois, porque eu não estava pronta para ir para a pós-graduação. A formação mais baseada em questões de iniciação científica, de pesquisa. Eu tinha feito um estágio também de auxiliar de pesquisa de uma das minhas professoras que estava fazendo doutorado. Mas era um conhecimento que não era suficiente, por exemplo, para passar numa seleção de mestrado. Então, no primeiro ano, depois que eu me graduei, eu fui, eu já logo fui para o mercado de trabalho e atuei. Meus alunos brincam comigo que não tem coisa que a Bia não atuou nessa vida. Mas, de fato, eu sempre estive, muito voltada para o mercado de trabalho. Então, eu atuei em organizacional, ao mesmo tempo que eu atendia em clínica, ao mesmo tempo que eu atuava em escolar, ou seja, pegava papel na ventania. Porque realmente essa era a realidade que a gente tinha naquele momento, E nem tinha os níveis de especialização que a gente tem hoje, o acesso ao conhecimento que a gente tem hoje. Mas eu lembro que aquele 1 ano eu acabei fazendo muitas coisas. Claro que o que me mantinha mesmo era a clínica, já desde o início. Psicanálise kleiniana. Uhum. Porque eu sempre brinco, os boletos são os seres mais assertivos do mundo, eles sempre nos encontram, Então, eu tinha boleto para pagar, então eu tinha que fazer 1039 coisas. E, nesse meio tempo, eu estava estudando para fazer a seleção de mestrado. Então, eu graduei em dezembro de 97, aí em 98 eu fiquei me preparando, e fazendo, trabalhando e me preparando para o mestrado, e aí, no final de 98, eu fiz a seleção de mestrado, e em 99 eu comecei o mestrado na PUC do Rio Grande do Sul. E depois do mestrado, já emendou o doutorado, fez os dois juntos? Sim, eu fiz um seguido do outro, exatamente. Então, daí no mestrado eu fiz com a professora Lilian Stein, na PUC do Rio Grande do Sul, sobre falsas memórias em crianças pré-escolares. E quando eu estava terminando o mestrado, eu já fiz a seleção para o doutorado e fiz o doutorado em falsas memórias e emoção. Os impactos da emoção para as distorções de memória, que foi o meu foco. E foi aí que eu me encontrei com a TCC, Isso que eu ia te perguntar, em que momento é que surge a TCC? Bom, a terapia cognitiva, Beckiana, na época o livro chamava terapia cognitiva,
Foi em março de 1999. A minha orientadora, ela não trabalha com TCC, mas ela trabalha com psicologia experimental cognitiva, né? E tinha um livro, assim, numa mesa grande de reuniões, assim, do grupo de pesquisa, tinha um livro em cima, assim, chamado Terapia Cognitiva da Depressão. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Que tinha sido traduzido pela Artmed para o Brasil em 97, ou seja, isso era março de 99. O livro era recente. Naquela época era considerado um livro novíssimo, né? Hoje em dia a gente acha o livro de ontem velho, né? Mas naquela época era tipo, nossa senhora, coisa mais moderna. E eu acho, Ju, que eu nunca li um livro técnico tão rápido na vida. Eu devorei o livro. Devorei. E aí, aquilo foi um divisor de águas para mim, né? Foi um divisor de águas porque, primeiro, eu nunca tinha ouvido falar, eu não fazia ideia. Tanto é que quando eu li terapia cognitiva, o que é isso? Do que se está falando, né? E aí comecei a ler, e aí foi amor à primeira vista. E depois você começou a dar aula? Sim. Depois do doutorado? Não, eu comecei a dar aula em 2001, no meu primeiro ano de doutorado. Eu fiz o mestrado sem dar aula, mas atendendo em clínica e viajando, né? Porque eu não me mudei de Bagé para Porto Alegre, eu fiquei indo e vindo, até porque naquela época não existia atendimento online, né? Então, eu continuei em clínica e fazendo mestrado. E aí, eu terminei o mestrado no final de 2000 e em 2001... em 2001, eu fui contratada na universidade onde me graduei. Foi, digamos assim, a minha primeira experiência como docência do ensino superior. Eu já tinha tido experiência como docente antes, né? Até porque eu tive uma graduação anterior, né? Quer dizer, junto, mas anterior, a minha primeira formatura foi de licenciada em psicologia. Então, como professora, né? Da área de magistério. E sempre atuei também em escolas, né, com crianças pré-escolares, com crianças no ensino fundamental. Então, eu já tinha esse viés aí, né? Antes de ser psicóloga, eu acho que eu já era professora, Ju. Tá. Então, mas no ensino superior, eu comecei oficialmente, uma turma que eu era a professora responsável, foi em 2001. E você ficou nessa mesma faculdade até 2008, quando você veio para Ribeirão? Não fiquei. Então, em 2001, eu fiquei lá, e em 2002, eu fui para Cascavel, no Paraná, numa faculdade chamada Faculdade Assis Gurgax, que hoje em dia é um centro universitário. Na época, era faculdade isolada. E fui a convite para coordenar o curso e implantar um curso de psicologia lá. Aí eu fiquei lá, reconhecemos todo mundo junto o curso, fiquei mais um pouco e até 2008, que também foi uma super escola. Uma super escola. E quando você estava dando aula, né, nesses cursos de graduação, que disciplinas que você ministrava? Já começou alguma coisa na área da TCC, como professora? Sim. Porque daí depois virou de março... depois de março de 1999, a chave virou de um jeito, né? Tanto na atuação clínica como... Sim, porque daí logo eu fui buscar... Não era como hoje, que tinha especialização, né, com uma oferta de especializações. Não era comum, inclusive, que as pessoas tivessem especialização. Então, eu acabei fazendo muitos cursos de extensão, pegando supervisão, né, de vários dos nossos colegas referentes aí da área. E aí, depois disso, já comecei a dar aula, né, de TCC, de psicopatologia... mas aquela coisa também de início de carreira, né? Eu dei aula de várias coisas, inclusive todo mundo dá muita risada que eu dei aula na minha primeira universidade, eu dei aula de testes projetivos. Mas também tu tem que pensar que eu tinha uma formação sólida nisso, né? Uhum. Claro que daí eu já não trabalhava mais na clínica com testes projetivos, mas era a disciplina, né? Me pediram tanto para eu dar, eu disse, tá bom, eu dou. A gente aceita o desafio por um semestre. Exatamente. Eu aceitei por um ano. Um ano.
Por um ano. Aí, na faculdade, em Cascavel, Ju, aí realmente eu me foquei a introdução. Então, como coordenadora do curso, eu achava que era importante a primeira disciplina de psicologia mesmo, do primeiro semestre, ser ministrada, né, pelo coordenador do curso, no caso, pela coordenadora. Então, eu ministrava a disciplina de introdução à psicologia e disciplina de TCC, estágio clínico. E como é importante essa disciplina também, de introdução. Ela é muito importante. Eu sempre dei aula também de introdução quando coordenava, porque eu acho que essa visão o aluno muitas vezes perde. Hoje em dia, principalmente, tão fragmentado que está o conhecimento nas redes, né? Acho que é muito bacana. Com certeza. E era essa uma preocupação, assim, de que... E muitas ideias, né, sobre coisas que são psicologia, e que daí tu precisa discutir isso, né? Não é invalidar o conhecimento deles, mas, tipo, olha, então, não é bem isso, né? Tem outras coisas que são mais parecidas com psicologia do que essas que as pessoas falam por aí, né? Então, acho que também é uma oportunidade, né, de ajudar a integrar, como tu diz, e também de desmistificar algumas coisas que as pessoas acabam... Algumas crenças que as pessoas acabam tendo sobre a nossa área, né? E chegou 2008, teve o concurso aqui na USP. Exatamente. Em 2008, eu fiz 3 concursos, né, e um deles foi aqui, e acabei escolhendo vir para cá. Então, foi bem interessante, foi bem diferente, eu devo dizer. Era muito diferente, eu não tinha saído do Sul ainda, né? Porque eu tinha mudado de estado, mas estava dentro dos estados do Sul. E Cascavel tem muita coisa parecida, né, com o Rio Grande do Sul. Então, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa, obviamente, que eu estranhei foi o calor. Não que não faça calor, porque Bagé é um inferno em janeiro. Mas só em janeiro. Mas é em janeiro, né? Tem o veranico de maio também. Hoje em dia está tudo mais misturado, né? Mas antigamente tinha janeiro, né? Aquele calorão, dezembro, janeiro, e o veranico de maio. Agora já está tudo misturado. Mas é que lá é um clima temperado, né? Então é ou muito frio ou muito quente. E aqui, quente sempre, né? Tanto é que hoje eu volto para Bagé e passo frio, né? Eu sou a vergonha da família. Imagina. Porque eu fico botando casaquinho. Quando tá todo mundo dizendo, ai, como tá bom, como tá legal, tá fresco. E eu, tá frio. Que a gente se acostuma, né? E que contraste, né, cultural, de sair do interior, de uma região muito tradicional, no sul, para a região do interior, né, de estado de São Paulo. Com certeza. Muito, muito, muito diferente. Muito, muito bom, mas muito diferente. Muita coisa que demanda de adaptação, né? E os primeiros desafios, assim, para montar o LAPIC? Você chegou num curso de psicologia? Pois é, eu acho que uma das coisas, assim, que eu tive muito a meu favor, na verdade não é tanto, talvez, a meu favor pessoal, mas a favor, né, da terapia cognitivo-comportamental, foi o trabalho que vocês fizeram. Vocês, todo mundo que passou por lá. Porque, na verdade, eu não sei se vocês sabem, mas essa vaga, ela foi uma vaga reivindicada pelos ex-alunos da FFCLRP. Então, isso muda muita coisa, né? É muito diferente uma vaga que vem de goela abaixo, né? Do que uma vaga onde as pessoas querem que tenha aquela área representada, né? Então, eu não tenho do que reclamar em termos de apoio. O departamento estava me esperando, sabe? Sabe como é que é? As pessoas queriam... Exatamente, as pessoas queriam alguém ali daquela área, né? Então, os desafios foram muito mais os desafios de se adaptar, de conhecer, de conhecer os jeitos de fazer as coisas, que cada instituição tem o seu, cada lugar tem o seu, né? A cultura local, a cultura institucional. Mas, assim, eu não posso nem... Se eu sentar aqui para reclamar, eu vou ser a pessoa mais injusta do mundo, porque eu não tenho do que reclamar. Porque eu propus... As coisas passaram por todos os trâmites burocráticos necessários, mas isso todas as pessoas passam, quer dizer, isso não é nada pessoal, né? E aconteceu, e, na verdade, assim, as pessoas acabaram tendo uma abertura também, né? Porque eu acho que o pior que poderia ter acontecido é não ter espaço para trabalhar.
Eu cheguei com muita vontade de trabalhar. Se eu não houvesse espaço, psicologicamente falando, organizacionalmente falando, se não houvesse espaço para trabalhar, teria sido bem mais difícil, né? Mas acho que a tua contribuição foi muito importante, talvez exatamente pelas experiências todas que você teve, né? Até na área organizacional, porque você colocou um ritmo muito bom, né? Muito bem estruturado, todo mundo conhece o LAPIC exatamente pela produtividade, pelo ritmo, né? Todo mundo que está ali realmente está muito empenhado, envolvido. Você conseguiu imprimir essa marca, né? Eu acho que o que me ajudou muito foi justamente a experiência de gestão anterior que eu tinha e também de psicologia organizacional e o conhecimento de grupos. Eu vou sempre puxar a brasa pro assado dos grupos. Eu acho que o conhecimento de grupos faz muita diferença, porque daí tu começa a não hiperpersonificar as coisas que estão acontecendo e entender um pouco que aquilo é, na verdade, um sistema que está se movimentando. Então, se é um sistema que está se movimentando, tu tem que intervir num sistema. Tu não pode ficar querendo... culpabilizar é uma palavra forte, mas tipo, dizer, isso acontece por causa dessa pessoa. Exatamente. Não, muito provavelmente essa pessoa está agindo assim também porque existem várias coisas acontecendo e ela está reagindo a alguma coisa que está acontecendo aqui. Né? Então, isso acabou me ajudando bastante. E a outra coisa que eu acho que acaba também sendo, né, um ponto muito interessante é que as pessoas estavam sedentas, né? Então, eu costumo dizer assim, esse mini currículo que tu leu aí parece que é meu, mas não é. Ele é um enorme esforço de grupo, de um monte de gente. Ou seja, para que essas coisas pudessem acontecer, muita gente estava disposta a trabalhar junto, a pegar junto. Então, eu tenho assim uma gratidão enorme, desde os alunos da graduação, os pós-graduandos, os colegas de departamento, da faculdade, porque as coisas elas vão... Não estou dizendo que elas são fáceis, porque não são. Exatamente. Agora, mesmo um solo fértil, vai ter vezes em que vai ter granizo, geada. Vai ter vezes em que vai ter geada, né? Quer dizer, não estou dizendo que foi assim linear e tudo sempre maravilhoso. Mas o que eu estou dizendo é que os desafios, a gente conseguiu contornar eles. E eu acho que a outra coisa que é muito interessante, e até acho que tem muito a ver com esse teu comentário sobre o LAPIC, é que também as pessoas que se aproximam do LAPIC, elas veem valores com os quais elas comungam ali. Porque elas ficam um pouco de tempo e se aquilo ali não faz sentido, elas mesmas não querem ficar, entendeu? Porque não é aquilo, e não tem nada de errado nisso. Então, eu acho que acaba que... por mais que as pessoas são bem diversas e bem diferentes, é um grupo elas coeso. Têm... Exatamente, é um grupo coeso. Existe uma coesão grupal que, como estudiosa de grupos, é exatamente o que eu busco muito, né, como líder desse grupo, que essa coesão não seja destruída por nada, né, porque ela realmente é muito importante para que as coisas aconteçam. E a outra coisa é que eu acho que acaba que as pessoas elas são meio apaixonadas, assim, meio que nem eu. Aí dá certo, dá match, entendeu? Então, as pessoas, todo mundo muito animado, muito apaixonado e as coisas acontecem, né? Bom. Mas não é à custa de pouco trabalho, é muito trabalho. Eu acho que esse é um pouco... Quando eu falo essas coisas, eu tenho um pouco de medo que as pessoas façam a interpretação que é fácil e que as coisas acontecem ao natural. Mas como tudo são interpretações, né, já falando da TCC, como tudo são interpretações, essa é a forma como eu escolho interpretar o que acontece ali. Existem pessoas que podem interpretar de outro jeito, e com certeza há outras interpretações possíveis. A minha interpretação é essa, e a minha interpretação é uma escolha, eu escolho interpretar assim. Ô Bia, já que a gente está falando em TCC, eu vou pedir para você, se você pode fazer uma análise histórica da TCC para a gente. Acho que é um momento muito importante que a gente está vivendo, né, na TCC. Sim. E talvez acho que essa visão ajude as pessoas a entenderem o sentido que faz, né? Por que chegamos aonde chegamos com a evolução da TCC? Boa. Quantas horas a gente tem?
Então, porque cada uma das perguntas que vocês me fazem, eu poderia falar muitas horas, né? Eu falo demais, então. Bom, eu acho que a primeira coisa que eu sempre gosto de pensar é que a terapia cognitivo-comportamental, digamos, a terapia cognitiva, né, quando ela nasce, ela não podia ter sido criada por outra pessoa que não fosse o Beck. Porque existem várias características de personalidade e de profissão daquela pessoa que fizeram toda a diferença para como as coisas se configuraram. Então, se a gente pensar em termos de uma análise histórica, por mais que ele não foi o primeiro, porque Ellis foi anterior a ele, né? Correto, e se a gente, né? Exatamente, com a Trek, né? Mesmo os estudiosos da Trek concordam que quem trouxe a notoriedade para o grande guarda-chuva cognitivo-comportamental foi Beck, né? Beck e seus colaboradores e todo mundo que depois dele continuou fazendo as coisas que ele propôs, né? E aí, se eu penso nesse sentido, né, numa análise histórica, eu acho que ela começa inicialmente muito tentando atender aquele momento e o que estava acontecendo na psicoterapia naquele momento. Então, por exemplo, a gente está falando de uma época em que a psicoterapia em si não priorizava método, inclusive era visto como uma coisa negativa se tu tivesse excesso de método, apesar de que houve outras intervenções estruturadas antes, mas ainda assim, método era uma palavrinha problemática, né? E resultado. Eu acho que essas duas palavrinhas seriam fundantes. E elas, na verdade, hoje, são também o que nos persegue nos pesadelos. Então, mas a gente não vai ter como fugir delas, porque elas são fundantes. E por que eu digo isso? Porque eu acho que são as maiores forças do nascimento da TCC beckiana, mas também são as maiores críticas que a TCC beckiana foi tendo que carregar e carrega até hoje, apesar de em vários pontos ela já ter até superado esses dois pontos em alguma instância, né? Superado no sentido de flexibilidade, de mostrar que um programa e um protocolo não são a mesma coisa. Então, pensando historicamente, eu diria que a gente tem um movimento de entrada nesse mundo cognitivo, mas a história do movimento cognitivo, comportamental, contextual que a gente vive hoje, ele não começa com Beck, apesar de que Beck é, digamos assim, um corte, né? Porque ele vem lá muito antes. Ele vem lá do behaviorismo, do estudo do comportamento. É que essas coisas elas vão confluir em algum momento, né? No seu nascimento, elas não se encontram, mas elas vão confluir. Né? Elas vão confluir mais adiante, lá na década de 80, por aí, 70, elas vão confluir. O próprio Beck vai fazer vários textos elogiosos à visão do Skinner sobre o comportamento, só vai dizer que não concorda, né, com a ideia monista e tal, e aí brigar, e aí vai ter todas as brigas que a gente sabe, né? Então, quer dizer, tem todo acho que tem toda uma confluência, as coisas elas vão se unindo ou se aproximando. Unindo não é muito forte, mas se aproximando, né? Tendo algumas aproximações aí bem interessantes. E aí, essas aproximações iniciais também a gente vai ter que dar crédito para o Beck. Porque, na verdade, ele vai ser um que vai dizer que a terapia cognitivo-comportamental pode ser integrativa. Claro que ele vai explicar isso, claro que isso vai dar muita briga, porque as pessoas vão, então, entender que ele está dizendo que a gente pode fazer salada mista, salada de fruta, coquetel, joga tudo dentro da coqueteleira, mistura e vê o que vai sair. Quando, na verdade, ele já estava num discurso muito parecido com o que hoje está sendo discutido pelo Hoffman e pelo Hayes, que é a terapia baseada em processos. Mas não estava ainda, né? Não era ainda isso, né? Então, estou tentando fazer isso, um fio condutor, assim, rápido, né?
E aí a gente vê, por exemplo, dentro das contextuais, né, tem um crescimento enorme ali, década de 80, DBT, os primeiros estudos da ACT, aqui no início dos anos 2000, quase 2010, terapia focada na compaixão, terapia cognitiva baseada em mindfulness, né, que são as 8, 9 contextuais, né, que o povo chama de terceira onda, né? Eu não gosto da metáfora das ondas, porque eu acho que ela dá uma hierarquizada, assim, tipo, essa é a onda do momento, então as outras ondas passaram. Então quer dizer que nós podemos rasgar todos os livros de Skinner e dizer que Skinner não existe mais, porque afinal, né, ele está na primeira onda, né? Então, ou na segunda, dependendo de quem é que tá defendendo a história, né, das ondas. Então eu gosto mais desses nomes, os mais cognitivo-comportamentais, a análise do comportamento, as terapias contextuais. Quando a gente olha, por exemplo, para uma potência, que é a Associação Americana de Psicoterapias Cognitivas e Comportamentais, eles veem como, ok, é tudo diferente, mas é tudo complementar. Ou seja, tu tem teoria e mostra evidências que funciona para A, tu tem teoria e mostra evidências que funciona para B, tu tem teoria e tem evidências que funciona para C, e as pessoas, eu não estou dizendo que elas convivem todas e se amam todas, mas assim, elas minimamente se respeitam. E eu vejo que isso é um pouco, inclusive, o movimento que o Hoffman e o Hayes tentam capitanear com a PBT, né, que é a ideia da terapia baseada em processo, que não é um novo modelo teórico, ao contrário do que algumas pessoas desavisadas falam na internet, né? Eles mesmos dizem, não é um novo modelo teórico, é uma forma de enxergar esse grande guarda-chuva e de rever algumas posturas. Que posturas? A primeira delas é o excesso de diagnóstico, o excesso de foco no diagnóstico, o excesso de foco mais no método do que nas pessoas. Então, por isso que eu estou dizendo que o que foi fundante e foi o que levantou, né, a TCC, agora também é o que as pessoas estão questionando. E é um questionamento de dentro, não é um questionamento vindo de fora. De fora ele já vem há muito tempo, né? Mas é um questionamento dos próprios autores dentro do grande guarda-chuva das terapias cognitivas, comportamentais e contextuais. E aí vem essa ideia assim, de que a gente precisa rever, porque os protocolos eles podem funcionar bem para pesquisa, mas será que eles se adequam, né? Mas e aí, não ter nenhum programa, como fica isso? E como eu testo isso? E como eu busco as evidências, já que as evidências também são fundantes para esse caminho todo, né? Então, pensando assim um pouco nessa questão histórica, eu diria que a gente teve, né, um grande investimento nas teorias comportamentais inicial, depois um grande investimento nas teorias cognitivas, e que a gente precisa reconhecer que várias pessoas fizeram isso, né? E daí vem o movimento contextualista, né, das terapias contextuais, e que vai trazer várias reflexões, mas que é muito interessante, porque as pessoas acham, então essas reflexões aqui fazem com que os movimentos anteriores estão no passado. Quando não, na verdade, esse próprio movimento ele está sempre dando também foco de volta para os movimentos anteriores. Então, certamente, a análise do comportamento inicial não é a análise do comportamento de hoje. Assim como a TCC beckiana da década de 60 não é a TCC beckiana de 2020. Bom, tanto não é que tem a terapia cognitiva baseada na recuperação, que o cara publicou o livro no ano do seu centenário e no ano da sua morte, né? Quer dizer, existe um movimento constante, né? E agora, esse movimento, de 5, 7 anos, né, para trás, esse movimento da terapia baseada em processos, que eu acho que é um movimento muito interessante. Ele precisa ainda ganhar corpo em termos de método,
né, de pesquisa, de como que a gente encontra as evidências para que realmente as nossas intervenções continuem sendo seguras, continuem sendo eficazes, né? Mas sem perder as pessoas de vista. Então, resumidamente, eu acho que eu tentei fazer assim um fio condutor, né, em termos históricos. Porque eu não posso contar para as pessoas, né, o que elas já sabem, tipo, Beck era um psicanalista. Eu acho que é importantíssima essa visão histórica, porque muita gente que parou no tempo, às vezes acha que Renato Gaúcho foi jogar no Inter, né? Acho que é isso, né? Renato Gaúcho que é gremista, né? Sim. Como se ele fosse pro Inter. Como assim, né? Como que estão conversando agora? Porque eu acho que tem essa Como visão que de integração. pode? Mas existe também, eu acho que uma pressão muito mercadológica Total. das pessoas tentarem vender coisas que, como a gente falou agora, já existiam. E, por exemplo, dizer que só existe o que é baseado, o que são agora baseado em evidências. Sim. Que está super na moda, né? Tá super é o McDonald's do momento, né? Então, por que eu vou pegar o gancho, né? Até para dizer para o público de vocês por que eu tô junto aí com a galera que não gosta da divisão das ondas. Essa coisa, né, que nós seres humanos temos de que para o meu ser bom, o teu tem que ser ruim, né? Que não pode coexistir bom em ti e em mim ao mesmo tempo. Isso é tão esquisito. E é tão pouco flexível, se a gente pensar, né? Então, sim, e também porque vende, né? E aí a gente vem bem para esse movimento, né? No nosso país, e aí é uma análise muito do nosso país, no nosso país as redes sociais são uma entidade, né? É uma coisa impressionante. Inclusive, as pessoas de outros países, quando veem o efeito que as redes sociais têm sobre a nossa sociedade, eles ficam, assim, abismados, né? O quanto as redes sociais são poderosas na nossa cultura. E aí, em alguns momentos, eu vejo que é um pouco isso. Tipo, eu preciso te vender a solução do problema que eu preciso que tu acredite que tu tem. E a minha solução é única. E a minha solução tem que ser só minha, sabe por quê? Porque senão tu não vai comprar o meu, tu vai comprar o dela. E aí isso me preocupa. E não é contra as redes sociais, até porque vocês conhecem, né? O laboratório atua fortemente nas redes sociais e tudo. Não é em demonização das redes sociais. Eu acho que é essa falta da gente se dar conta que as pessoas estão vendo o que a gente está fazendo. Ninguém é ingênuo. As pessoas elas podem cair uma vez na tua lábia de que tu tem a solução. Eu não sei se vocês lembram daquele quadro. Na verdade, era um programa de humor, chamava Organizações Tabajara. Uhum. Eu adorava aquilo, das organizações. Era do Cacete e Planeta. Exato. Uhum. Eu adorava aquilo e eu uso isso até hoje. Os coitados dos alunos da graduação nem sabem que programa de humor é esse, mas eu digo assim, gente, não, parem de achar que o povo da TCC trabalha nas organizações Tabajara. Tipo, seus problemas acabaram em 5 dias. Não. E, às vezes, a gente vende as teorias desse jeito. Num afã de querer mostrar que tem evidência, num afã de querer mostrar que tem resultado, num afã de mostrar que, de fato, é seguro e que as pessoas melhoram de forma rápida. Eu digo rápida, mas rápida comparado com o quê? Porque para uma pessoa que não tem termo de comparação, rápido é 2 minutos. Para nós que temos termo de comparação, é comparando a um processo terapêutico de 8 anos para um processo terapêutico de 2 anos. Isso é rápido. Ou de 8 meses. Então, quer dizer, é essa brincadeira de marketing, assim, que é um pouco preocupante mesmo. Por outro lado, eu vejo que as redes elas têm um potencial enorme e muita gente fazendo coisa muito legal nas redes, de democratizar, de ajudar as pessoas a terem acesso. Mas como tudo, né? Tem o seu lado bom, tem o seu lado, né, nem tão bom. Não teria como, né? Uma coisa ser só boa. E agora, a outra coisa que eu tô vendo, eu ainda chamo ele de Carlos sempre, mas ele se apresentou como Henrique. Eu agora vou ter que... Eu te chamo de Carmen também. Não tem problema. Então, eu também não tem. Tá ótimo. Então, Carlos, para não errar teu nome, eu vou continuar te chamando de Carlos.
A outra coisa que eu acho que também está tendo um pouco um ranço com as intervenções baseadas em evidências. Justamente porque... Então, quer dizer, só algumas pessoas ou alguns eleitos têm evidências? E isso em ciência é sempre muito preocupante, quando só eu tenho razão, só eu tenho a verdade. Isso é um pouco anti-pensamento científico. Eu não tô dizendo que não existe um monte de charlatanismo e que existe um monte de coisas que são bem importantes que a população seja conhecedora. Mas eu estou falando daquela pessoa que fala em evidências sem saber do que ela está falando. Não estou falando de quem, de fato, estuda prática baseada em evidências e que está preocupada em esclarecer a população ou esclarecer, né, por exemplo, na mídia ou nas redes sociais ou num curso. Mas vira meio um discurso, como tu diz, né? É a bola da vez. E aí um discurso vazio, porque se tu perguntar, tá bom, então quais são os 3 critérios básicos da prática baseada em evidências? A pessoa não sabe te dizer. Uhum. Ela vai dizer, é ter dados. Só? Como eu tive também uma história pregressa de ter feito muita coisa, trabalhei em comunicação, para mim, me passa uma ideia de que parece que tiraram um pedaço do livro para transformar na capa. Porque acho que a questão das evidências estão presentes há muito tempo na ciência, na psicologia, mas isso recortado dessa maneira, como as pessoas hoje, parece que muita gente que está ainda, né, início, se confundindo, pensando que terapia baseada em evidências é uma abordagem. Isso! Né? Eu acho que gerou essa confusão porque eles pegaram uma parte descritiva do que é o trabalho para dar um nome para um produto novo. É isso. Na verdade, eu não sei, né? Porque tudo depende. É que falar sobre o que as pessoas estão fazendo é muito genérico, né? É muita gente fazendo muita coisa, né? E muita gente fazendo muita coisa séria. Mas quando eu estou falando, né, dessa falta de conhecimento, tipo, é chique eu dizer, é bonito eu dizer que eu trabalho com intervenções baseadas em evidências. Mas, e quais são as intervenções baseadas em evidências? A PBE. Ou seja, isso já me mostra que a pessoa não sabe, não sabe do que ela está falando, porque, na verdade, a PBE é quem, né, é a prática que vai buscar justamente ajudar a gente, que vai lá atender o paciente, a saber, para essa demanda, quais são as intervenções que têm evidência, para essa outra, quais são, e fazer escolhas clínicas acertadas. Tanto com o nosso know-how quanto da preferência do cliente. Exatamente. Então, é muito... É como o PBT, né? A terapia baseada em processos. Tem um monte de gente dizendo, então, qual é a tua teoria? A minha teoria é terapia baseada em processos. Oi? Fiquei confusa agora, porque o próprio Stefan, o próprio Reis dizem... PBT não é uma linha teórica. Ela é uma proposta de leitura. Tu tem que ter uma linha teórica, inclusive para poder aplicar aquela proposta de leitura. E, no fim das contas, em termos de prática baseada em evidências, tu tem que saber quais são as linhas teóricas. Né? Porque se tu olhar para aquele quadro e dizer, essas aqui são as que têm nível de evidência 1, para quê? Para tal coisa. Então, por exemplo, eu sempre corrijo meus alunos quando eles dizem assim, estão apresentando um trabalho e dizem assim, porque TCC tem evidências. Para quê? Não existe nada que tenha evidências para tudo. Tem evidências para quê? Do que tu está querendo falar? Porque senão vira essa coisa confusa e que, no fim das contas, não ajuda e ainda gera um ranço, porque, na verdade, o que está acabando, né, que eu vejo, existe um movimento de não me fala em prática baseada em evidências, porque virou uma... Seita. Uma coisa, tipo, você quer invalidar alguma coisa que eu faço. Ou então os defensores da TCC, que também não é verdade, porque existem várias outras intervenções que têm evidências para várias outras coisas. Então, acaba sendo mesmo um uso
midiático, muitas vezes. E a gente conversando com outros convidados que trabalham também com pesquisa e com clínica, parece que com isso acaba incorrendo na velha crítica de colocar à frente, né, toda a parte técnica, esquecendo, né, a relação com o seu paciente e toda uma parte super importante desse desenvolvimento de uma terapia, né? Sim, sim. Perder de vista a pessoa, né? É o pior erro que a gente pode cometer, né? Porque, no fim das contas, nós estamos falando de algo que acontece numa relação. Intervenções psicossociais acontecem em relação individual, em grupo, online. Pode ser uma relação com o material. Hoje em dia, a gente tem estudos aí de intervenções assíncronas, autoguiadas. Continua sendo uma relação. A gente está tendo aí, né? Vocês devem ter visto essa última matéria aí que saiu sobre, em 2024, o que as pessoas mais usaram a inteligência artificial. Coisas que psicólogos fariam, ou seja, para falar sobre problemas, para bater papo, para... Ou seja, o que está acontecendo, né? Na nossa área, eu acho que... E aí eu estou falando da nossa área de uma perspectiva mais ampla, não especificamente nas terapias cognitivas, comportamentais e contextuais. E até uma questão que eu ia colocar para frente, mas já que estamos no assunto, que se fala muito disso, né? A questão de... Agora, eles têm algumas GPTs já treinados com alguns teóricos, né? Assim como filósofos, também tem psicólogos. Sim. E algumas pessoas falam assim, nossa, vai acabar o trabalho da psicologia. Qual que é a tua visão? Eu acho que não. Infelizmente. Não. Por que eu digo infelizmente? Eu não quero que o trabalho da psicologia acabe. Mas eu adoraria que nosso trabalho fosse mais preventivo, fosse mais de promoção de saúde e menos curativo, por exemplo. E o que, infelizmente, eu vejo é que nós estamos buscando conexão e nós estamos cada vez mais desconectados. Nós estamos mais conectados nisso aqui e menos conectados em termos humanos. Agora, antes de vir para cá, eu estava numa atividade sobre saúde mental dentro da universidade. Os dados são alarmantes. Alarmantes, o quanto as pessoas estão sofrendo, o quanto as pessoas estão necessitando de ajuda. E eu fico me perguntando muito isso. Por que o ChatGPT, de repente, está mais interessante do que um psicólogo de verdade? Sabe? O que a gente está procurando? E eu não tenho a resposta, mas eu acho que isso são reflexões. Eu não acho que o trabalho da psicologia vai acabar. Eu acho que, infelizmente, a própria relação nossa com a tecnologia, em muito, está deteriorando a nossa saúde mental. Gerando mais adoecimento. Então, eu não estou dizendo que ela é a vilã. Eu estou dizendo que nós nos movimentamos, né? Por exemplo, talvez para mim seja cômodo eu receber determinadas respostas, porque aquelas são as respostas, por exemplo, que eu quero ouvir. Ou o contrário, como a gente tem, infelizmente, dados que não são nada animadores, né, de situações em que adolescentes procuraram o ChatGPT e o ChatGPT disse para a pessoa acabar com a sua vida. E a pessoa foi lá e fez. Então, quer dizer, vejam, é grave, não é uma coisa... Não são coisas menores, né? E eu estou falando de dados, não é tipo fake news. São dados relatados, literatura, tá? Quer dizer, está noticiado, né? Tá registrado que essas coisas acontecem. Então, eu queria muito, porque eu gosto muito da área de prevenção e promoção também. Eu queria muito que a gente pudesse ter um exército de psicólogos trabalhando para melhorar a vida das pessoas. Então, eu gostaria que isso acontecesse. Que a clínica morresse por falta de clientes. Nossa, que coisa maravilhosa! Mas, infelizmente, eu não vejo a gente se movimentando nessa direção. Porque, coletivamente, nós teríamos que fazer várias tarefas. Vários deveres de casa que a gente não está fazendo.
para que essas coisas para que isso pudesse acontecer, para que a gente talvez precisasse cada vez menos de psicoterapia, de intervenções de alta intensidade, né? Porque, na verdade, a gente tem aí um tanto de intervenções de baixa intensidade que a gente sabe que ajudam muito as pessoas. Mas, infelizmente, como a gente não olha para antes do problema piorar, a gente acaba tendo que enxugar gelo, né? A gente fica tendo que intervir quando as coisas já estão bem mais comprometidas, bem mais difíceis, com muito mais sofrimento envolvido. Então, eu não apostaria no fim da psicologia clínica, por exemplo. E da psicologia como um todo, muito menos. Só evolução, com certeza. Eu até dou um spoiler, porque eu tenho conversado com algumas pessoas, que a gente vai trazer para um outro episódio do outro programa nosso de podcast, falando de inteligência artificial. E a visão técnica de quem é da área é que é um sistema muito mais burro do que as pessoas imaginam. Né? Porque tem uma argumentação ali, que é um treino, e que a minha hipótese é que a gente é fascinado por ficção científica. Então, eu acho que tem uma vontade de querer que aconteça um milagre desse, de ter uma mente superior, mas que não é uma realidade tecnicamente tão viável, né? Eu não tenho suficiente conhecimento, assim, apesar de ler, né, que a gente tem que ler, mas eu acredito que a gente tem muita coisa ainda. O meu ponto acho que é esse. Debaixo dessa ponte. Até a gente está falando de saúde mental, e eu penso muito na saúde mental dos próprios psicólogos. Sim. Porque eu penso que exatamente por esse fenômeno muito brasileiro de redes sociais, de uma pressão social muito grande, dessa necessidade, né, de estar se destacando nas redes e produzindo e trabalhando, existe uma ilusão de que é uma profissão assim do tio Patinhas, né? Que é incrível. E é uma profissão muito boa, mas é uma profissão. E eu acho que esse endeusamento que se tem hoje em dia, até os gurus da nossa área, ajuda muito a criar essa ideia que as pessoas perseguem e se adoecem perseguindo esse ideal. Sim. O que você pensa dessa saúde mental dos próprios psicólogos? Então, os dados são bem tristes, né? Se a gente pensar, na pandemia, eu li um artigo que foi feito, eu não me lembro agora, eu acho que na Federal da Bahia, foi um estudo da Federal da Bahia, se eu não estou enganada. Mas foi feito com psicólogos de vários lugares, a maior parte da população era, né, da Bahia, desse estudo. Mas o que me impressionou muito é que o estudo relatava uma baixíssima taxa de psicoterapia entre psicólogos. E o estudo muito correto, muito bem conduzido, dizia assim, num primeiro momento a pessoa poderia dizer, então tá, né, que ótimo, os psicólogos se tratam menos porque eles estão melhores, né, eles estão bem, então eles não precisam de psicoterapia. E fica, né, entre as considerações finais do estudo, que a gente talvez cuide pouco da gente. E aí, se tu juntar isso com dados de pesquisa, por exemplo, de grandes surveys que a gente tem, outros já que foram rodados depois, mostrando muitas vezes o deterioro da saúde mental dos psicólogos, de não buscar ajuda, por exemplo. Então, eu acho que isso... Nós somos só pessoas, o que já é bastante coisa para a gente ser. Então, o cuidado, né, com o que é o nosso material de trabalho, que somos nós mesmos, é fundamental, né? E muitas vezes descuidado. Recentemente estava escrevendo sobre isso, acabei, por brincadeira, levantando alguns artigos que há 35 anos já se fala de burnout em psicologia. Sim. Internacionalmente, e até um artigo desse ano, nos Estados Unidos falando, né? Eu não sou o que eu publico. Sim. Então, realmente é um assunto que acho que a gente tem visto, né? Evidentemente, na nossa área, casos muito alarmantes de que as pessoas precisam também realmente mudar o foco um pouco, né? Sim, porque nós não estamos imunes, né? A gente não está imune à sociedade do cansaço, a gente não está imune aos efeitos da hiperconectividade, que não é hiperconexão, né? A gente não tá imune aos efeitos
sociais de tudo que está acontecendo. Ao contrário, se a minha mãe tem razão, é uma hipótese, de que a ignorância é uma bênção, o fato da gente ter tanta informação, que às vezes pode estar também associada com... Eu não estou dizendo, vamos então ser todos um bando de desinformados, porque isso vai ser bom para a nossa saúde mental. É que talvez a gente não está preparado para ter esse tanto de informação. Né? E talvez essas informações não estejam nos ajudando, ou a gente não tem como lidar com elas. E a pergunta é por quê, né? Por que nós estamos sendo expostos a determinadas informações? E talvez a gente não se pergunte por quê? Por que foram selecionadas essas matérias para o jornal? Uhum. Por que o Instagram selecionou essas coisas para aparecer para mim? Por quê? E por quê? Porque no teu Instagram é diferente, o teu Instagram não é igual ao meu. O dela também não é. Então, percebe? É muito mais complexo do que parece. E aí, nessa corrida, né, contra sabe-se lá o quê, né? Ou a favor, eu não sei, sabe-se lá o quê, a gente acaba muitas vezes se perdendo, né? E eu acho que não estamos livres. Não estamos livres. Acho que a coisa da gente aplicar também o que a gente espera que os pacientes façam, ou o que a gente tem de conhecimento que funciona, tentar aplicar na gente. E eu estou usando o verbo tentar aqui bem cuidadosa mesmo, porque é tentar. Porque é difícil para os nossos pacientes, é difícil para a gente. Se fosse fácil, psicologia não seria o sucesso que é. Psicoterapia não seria o sucesso que é. Eu lembro claramente o que era que a gente fazia para conseguir que os pacientes fossem no consultório na década de 90. Por exemplo, tu tinha toda uma estratégia. Se o teu consultório fosse num lugar onde ninguém te visse entrando, tu tinha mais probabilidade de ter paciente. Por quê? Porque as pessoas não queriam ser vistas entrando num consultório de um psicólogo, de uma psicóloga. Eu lembro que quando no consultório que eu tinha em Cascavel, o consultório ficava dentro de uma clínica de fisioterapia, de recuperação, de reabilitação psicomotora. Era uma maravilha. As pessoas adoravam, porque ninguém tinha como dizer que a pessoa estava indo no psicólogo. E isso faz só 20 anos. Eu estou aqui há 17. Então, as coisas mudaram muito. E isso não vem sem um preço. Né? Sempre tem um preço. Ô Bia, e falando um pouco então do uso da tecnologia, você tem uma linha de pesquisa, uma dentre tantas linhas de pesquisa, que trabalha com a questão do atendimento psicológico online. Sim. Né? Para a prevenção e também para o tratamento da saúde mental. E lançou um livro importante também com esse tema, né? Sim. Isso foi muito engraçado. Pode contar essa parte? Lógico. Aconteceu o seguinte, a pandemia. Antes da pandemia, se vocês me perguntassem assim, você acredita, né? Você acha que pode dar certo? A minha resposta seria evasiva e seria assim, não, existem evidências, de fato, eu já li alguns papers, eu já li alguns estudos, funciona, parece que tem bons resultados, blá, blá, blá. Mas você pratica? Não. Nem individual, nem em grupo. O que aconteceu? A pandemia. De repente, a gente com aquele monte de pacientes em atendimento, aquela estrutura toda rodando e todo mundo preso dentro da sua casa, só tendo comunicação pela internet. E aí, eu escrevi para uma amiga minha, que é a Karen Chupsinski, que é co-organizadora desse livro que vocês estão citando, e ela já estudava, veja. Ela já estudava, ela era a mais vanguarda, porque ela já estudava intervenções baseadas na internet, né, mediadas por tecnologia e tal. E eu disse para ela, Karen, pelo amor de Deus, nós temos que fazer alguma coisa. Porque eu não posso deixar esse monte de gente nessa situação, né? Sem atendimento, né? E as pessoas mandando WhatsApp, né? WhatsApp, as pessoas desesperadas. E aí foi, na verdade, uma linha de pesquisa que surgiu pela necessidade e se tornou apaixonante. Porque, de fato, uma das coisas que me surpreendeu muito
é que em grupos, por exemplo, no online, a gente tem mais adesão do que no presencial. O que eu nunca apostaria. Se tu tivesse me perguntado isso em fevereiro de 2020, eu te diria, né, as pessoas nunca vão trocar uma interação face-to-face. Não no nosso país, não na nossa cultura. Eu também acho que a pandemia acabou ajudando, né? Todos nós aprendemos muito em relação à quantidade de coisa que dá para fazer online, né? E também os recursos aumentaram muito, né? Se tornaram muito melhores em termos tecnológicos e tal. Mas, por exemplo, a gente tinha muito preconceito para todas as coisas que eram online. Então, a pandemia ela teve isso é uma coisa que a gente tem que colocar na conta positiva, digamos assim, né, da pandemia. Porque ela teve tantas coisas negativas, pelo menos alguma, né, que a gente pode colocar na conta positiva. E aí, então, o que começou a acontecer? Inicialmente, a gente fez alguns grupos, e aí, não com estagiários, né, com a gente, né, nós, psicólogos formados, que era quem estava num primeiro momento liberado para fazer, desde que fizesse o cadastro e tudo, né? Então, no primeiro semestre ali de 2020, a gente ofereceu vários grupos, e grupos assim, literalmente grupos de atendimento em situação de crise. E foi daí que saiu, né? Tem uma sequência de papers que saíram justamente sobre isso e que acabaram sendo, assim, são papers que as pessoas gostam bastante, citam bastante, porque vão muito, é meio disruptivo, assim. Tipo, como assim tu tem um resultado desse em 2 sessões de grupo online? Né? Mas tem que lembrar disso. Situação de crise não é fora de situação de crise. Os resultados não são transponíveis, né? Aí a gente se preparou com a ajuda da Karen. A Karen, ela é uma colaboradora até hoje, né? A começar a ofertar também para treinamento para os estagiários, né? Então, a partir do segundo semestre de 2020, a gente entrou firme mesmo com intervenções online, tanto síncronas quanto as que a gente diz híbridas, né? Que tem intervenções assíncronas e momentos de interação síncrona, que é o nosso programa via Telegram. Muito enfocado em estudantes universitários, mas tem excelentes, muito bons resultados. A partir disso, a gente já criou um programa mais avançado, que chama Se Cuida, que é uma parceria com o pesquisador, um dos pesquisadores mais reconhecidos das intervenções online, né, que é o Gerhard Andersson, da Suécia. E aí a gente acabou virando, como tu diz, uma linha de pesquisa, e a partir disso veio o livro, né, e tal. Então, teve todo um caminho, né? É interessante como as coisas acontecem, né? Não foi assim, tipo, um belo dia eu acordei e disse assim, vamos fazer coisas online? Não. Um belo dia eu acordei e disseram que a gente não podia sair de casa. A gente, todo mundo. Todo mundo. Muito bacana. Um trabalho muito importante, porque eu acho que realmente é uma evolução natural e cada vez mudou muito, né? O acesso permitiu que muita gente também pudesse trabalhar online. Sim. E foi muito bacana. Importante continuar pesquisando. Né? Sim, com certeza. E eu acho que desde que a gente saiba que são modalidades diferentes, eu não estou dizendo nem melhor nem pior, mas são diferentes. Então, isso significa dizer que haverá pessoas que vão se adaptar mais com intervenções síncronas, outras com intervenções híbridas, outras com intervenções assíncronas, com intervenções face-to-face, né, presenciais, em grupo, individual. Quer dizer, eu acho que vai aumentando também a nossa possibilidade do terceiro pilar das famosas PBE, né? Ou seja, a preferência do paciente, como é que ele consegue também se sentir melhor. Né? Existem pessoas que odeiam qualquer coisa que seja mediada por tecnologia. Já existem outras que amam. Então, tem também essa... Eu acho que aumentar os nossos recursos, desde que a gente mostre que eles são seguros, eu acho que todo mundo ganha, né? E principalmente a saúde mental da população.
Tem todo esse trabalho que você fez, tem muitos trabalhos de ponta, pesquisa interessante. Qual foi o trabalho que mais te apaixona, que você gosta mais de fazer, de pesquisar, te motiva mais? Esse é o motivo, esse é o momento, escolha a sua linha de pesquisa, né? Ai, eu tenho muita dificuldade. É muito difícil para mim, porque eu sou muito apaixonada por todas as coisas que eu faço. Mas eu acho que os grupos, né? Os grupos são... Por exemplo, se eu pensasse em termos... Eu gosto muito de ver o grupo funcionando, né? Ver as coisas acontecendo ali. E aí, tu faz uma intervenção e mirando, né, que vá ter um efeito e aquele efeito acontece. Então, acho que se eu tiver que escolher só uma coisa, daqui para frente só pode fazer uma coisa, vai ter que ser grupos o que eu vou escolher. Porque daí também vem várias coisas junto, né? Grupos é bom porque é bem aberto, né? Eu posso escolher muita coisa, né? Porque eu posso escolher grupos com criança, grupo com adolescente, grupo com idoso, grupo com adulto, grupo online, grupo presencial, grupo de prevenção, grupo de promoção, grupo de terapia. Ou seja, eu tenho bastante opções. Muito bom. Então, mas eu tenho dificuldade de dizer o que me apaixona mais, porque, na verdade, eu tenho uma paixão antiga por tudo que é estudar formação também. Então, formação, supervisão, como que a gente pode ter técnicas de ensino mais eficazes. Então, e é uma coisa que, na verdade, da minha primeira profissão, né? Lá de trás, assim, a coisa do ensinar, a coisa do aprender, para mim também é muito apaixonante. E também é em grupos, né, se tu pensar. Então, pode ser também grupos mais, né, educacionais, digamos assim, não precisa ser psicoterapêuticos. Então, é difícil para mim escolher uma coisa só. Deve ser por isso que eu gosto de fazer tanta coisa, né? E acho que o trabalho importante também que você tem é exatamente, quando você fala em formação, a questão de formação dos terapeutas, supervisores. Sim. E hoje, né, com esse teu trabalho, você está em contato com exatamente, né, essa linha de frente dos novos terapeutas. O que você vê que é o que falta ou o que hoje você entende que precisa ser muito desenvolvido para um terapeuta realmente ter um trabalho significativo? Tu diz as novas gerações? Comparando gerações, tu diz? Ou tu diz... Pensando no aluno da graduação em psicologia, que está naquele momento, encantei pela clínica, por exemplo, pensando na formação de um terapeuta, na formação de um supervisor mais para frente. Sim, né? Sim. Eu diria que o maior desafio que alguém que trabalha com ensino superior, na formação de terapeutas ou de psicólogos, acho que não é só para terapeutas, não, é cativar os estudantes de graduação para as competências básicas. Porque como eles vêm com muita informação de muita coisa, mas não necessariamente tão aprofundada, eles já sabem quais são as competências avançadas. E eles querem ir para as competências avançadas, o que é muito legal. Mas se eu pensar em mim, né, de 30 anos atrás, né, porque faz muitos anos, né, já faz quase 30 que eu estou graduada, né, eu não tinha essa clareza tão grande sobre aonde é que eu tinha que chegar como terapeuta. E hoje, pelo tanto de informação e pelo acesso à informação, as pessoas têm essa ideia. Essa é uma competência avançada, eu quero ela. Pois é, mas para eu chegar na competência avançada, e nós podemos botar até lá no Vygotsky, né? Zona de desenvolvimento proximal. Não adianta eu botar a régua lá em cima se eu não conseguir construir a base. Então, eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje no ensino de graduação, para a formação de supervisores também, às vezes, isso acontece. Mesmo a pessoa já estando mais, então ela diz assim, não, mas eu quero já ser a supervisora perfeita, eu já quero ser a supervisora avançada. E a gente tem essa tendência, né? Obviamente, a gente olha para o modelo e se compara com ele, né? Então, eu quero aquilo lá. Tá, mas quantas horas de investimento de treinamento tem naquilo lá? Quantas leituras tem naquilo lá?
Quantas horas de supervisão tem naquilo lá? E isso tudo ninguém vê, né? Como dizem, isso a Globo não mostra, né? Então, eu acho que esse gap é um desafio. E eu acho que ele é um desafio que a gente tem que vencer como professor, como docente, como alguém que quer estabelecer aprendizagens significativas. Porque, mais uma vez, tu tá vendo algo que a pessoa que está dentro da situação talvez não tenha a clareza para ver tão bem como tu tá vendo. Então, é função de quem está num outro momento desenvolvimental tentar achar uma forma de motivar as pessoas para bora treinar as competências básicas, bora ter certeza que a fundação dessa casa está bem firme para o vento, para o vendaval, para depois a gente fazer a decoração mais legal, com as peças assinadas do arquiteto mais famoso, que tem mais de milhões de seguidores. Então, eu acho que se eu tiver que escolher um desafio, acho que esse é um bom desafio para o momento, assim. No popular, o pessoal está queimando etapas. Quando tu diz desse jeito, parece que é a culpa da pessoa. Mas eu não acho que seja. Eu acho que a gente vive uma conjuntura que te empurra para isso. Te estimula. Exato. Entendeu? Então, eu não acho que isso é porque os jovens são insensatos. Exato. Entendeu? Eu acho que isso é porque, como eu tenho muita informação, isso, na verdade, sempre aconteceu, só que a gente não tinha a quantidade de informação que a gente tem hoje. Então, a gente também mirava naquela pessoa e dizia assim, quero ser assim. Só que, como a gente não sabia, isso é bandura puro, né? Uhum. Como a gente não sabia, a gente tirava lá as nossas conclusões. Hoje em dia, eles têm muito mais informação para tirar as conclusões deles do que a gente tinha há 30 anos atrás. É uma onda que leva. Exatamente. E aí, eu, na verdade, acho que a gente olhar para as novas gerações e falar isso como uma crítica é, de certa forma, uma ingenuidade nossa. Porque a gente está desconsiderando um monte de variável. Porque, então, quer dizer que as pessoas estão fazendo isso de caso pensado? Não. É o nível de desenvolvimento que elas estão. É o que elas conseguem ver. E isso, inclusive, aumenta muito a ansiedade de performance dos jovens terapeutas. Por quê? Porque eles juram que, porque eles compreenderam um conhecimento declarativo, o conhecimento procedural vai acontecer por inspiração divina, entendeu? E quando eu digo isso, não estou criticando eles. Eu acho que, nas redes sociais não é assim? Não é isso que estão me vendendo? Eu estou comprando o peixe que estão me vendendo. Então, é a função nossa, como educadores, mostrar que não, peraí. A gente tem conhecimentos declarativos, conhecimentos procedurais, conhecimentos reflexivos para desenvolver. Bora investir? E todos eles têm básico, para depois ter intermediário, para depois ter avançado. O que eu penso é que a gente precisa estar muito mais próximo. Eu comparo muito com educação de filhos, né? A gente precisa estar mais próximo, porque é exatamente como na educação dos filhos, que às vezes tem acesso a uma informação que não tem ainda a maturidade para absorver, e isso muda e prejudica muito o próprio desenvolvimento de uma criança. Sim. É muito semelhante. Isso é, às vezes, a ausência de alguém que pode, ali junto, ajudar a construir esse conhecimento, né? Sim. Sim. E aí, até para tentar desenvolver essa autonomia, até para tentar dizer, não, beleza, vamos. Que bom que tu quer. Porque imagina que chato tu dar aula para alguém que não quer a competência avançada. Imagina tu treinar alguém que não quer. Não, eu vim aqui só pro diploma. É bem mais difícil. Então, eu acho que é desafiador, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Por isso a gente também tem as competências básicas de professoras, as intermediárias e as avançadas, né? Eu acho a área de competências muito... do ensino baseado em evidências, em geral, muito apaixonante, assim como a psicoterapia.
E é por isso que a gente faz podcasts como esse, para ter a oportunidade nessas provocações e realmente a gente voltar a discutir, né, o que muitas vezes passa batido. Sim. Né? Como eu digo, acho que é uma onda mesmo que acaba levando. Né? Sim, com certeza. E a associação, né, quando a gente fala, você está falando exatamente nesse caminho, da associação, como você falou, né, de ensino e supervisão baseada em evidências, contar para o pessoal, é uma iniciativa mais nova, né? Sim, sim. A gente lançou ela 2020, se eu não tô... Sim, isso, 2020, ou seja, no meio da pandemia, porque não tinha mais o que fazer, né? Aí a gente lançou a ESB. Na verdade, era uma coisa que já... Eu tinha um certo incômodo fazia tempo, assim, né? E nem estava tão em alta a história das baseado em evidências. Uhum. Uma das coisas que eu rapidamente, assim, depois que eu fui evoluindo dentro do processo de ser docente, né, de ser professora, para mim a perspectiva da TCC é muito parecida com a perspectiva de ensino. É uma visão, né, como o próprio autor diz, é uma visão educativa. Então, por que não usar dados, né, da área de educação, da área de ensino, da área de desenvolvimento de competência, também para formar supervisores, também para formar terapeutas, né? Então, eu comecei como uma linha de pesquisa, eu cheguei em 2008, 2009, 2010, eu acho que foi final de 2010, eu comecei eu submeti um projeto para o Comitê de Ética de submeter as minhas disciplinas da graduação como um projeto de pesquisa. Que as pessoas eram livres para participar da pesquisa, não eram livres para participar da disciplina. Mas se não quisessem que os dados delas fossem usados, não tinha nenhum problema. E muito no sentido de o que pode ajudar a gerar um ensino mais significativo. E ainda mais em psicopatologia, vocês imaginam, né? Psicopatologia é chato. Se tu não conseguir fazer um envolvimento, vira uma coisa bem maçante de critérios e tal. E aí, eu já trabalhava antes com atividades voltadas para metodologias ativas. Isso eu aprendi lá em Cascavel, a trabalhar com metodologias ativas. E aí, então, eu comecei a fazer isso. Eu acho que foi, 2 anos depois, eu já tinha um banco de dados que já mostrava claramente, assim, ó, isso aqui faz muita diferença para as pessoas se engajarem mais, aprenderem mais, quererem mais conhecimento, autonomia e tal. E aí até foi interessante, porque a gente criou em 2014 o GT da Ampep. Em 2016, a gente fez o primeiro evento satélite da Ampep de ensino e supervisão em TCC. Então, tudo começou aí. Então, é recente como associação, mas não é tão recente como o movimento, né? Então, em 2016, aí 2017, 18 teve de novo, aí 2020 não teve por causa da pandemia, e foi aí que a gente acabou criando esse espaço. E é um espaço para a gente se sentir menos sozinho. Basicamente isso. É uma associação que não cobra mensalidade, nem anuidade. Então, quer dizer, ela se mantém pura e simplesmente das ações que ela promove. E a ideia é atrair professores, professoras, supervisores, supervisoras que também queiram um ensino baseado em evidências, que também se preocupam que, de fato, as pessoas estão aprendendo mais do que a nota. A nota é uma exigência legal necessária, mas como eu posso avaliar um processo de aprendizagem? Como eu posso avaliar de uma forma que, de fato, eu tenha uma ideia de que a pessoa estava aqui e agora ela está aqui? Tá, eu tenho que quantificar isso, é uma questão legal, mas
muito mais importante do que eu quantificar isso é realmente ver essa mudança. Ver essa mudança em termos das competências, ver essa mudança em termos do que foi desenvolvido, né? Então, foi assim que surgiu. E é sobre isso a associação. É uma associação pequena, ela não tem, assim, pretensões de dominar o mundo, ela só quer espaço para que as pessoas que pensam, né, as mesmas coisas, que estudam as mesmas coisas, possam ter um espaço de diálogo, de interlocução. Muito bom. Mais um grupo. Mais um grupo. Muito bom. Nesse momento, estou me sentindo como se eu fosse iniciar a redação de uma tese, tendo que deixar de fora 80% de todo o resultado que foi coletado durante o período do doutorado. Então, Bia, assim, nós vamos ter que deixar de fora 80%. Mas eu já vou dar um gostinho já do que vem pela frente, né? Acredito que você conhece a história da gente aqui, que estamos há 20 anos aqui, Sim. construindo uma base muito forte, né, dentro da análise do comportamento. Depois veio também dentro da neuropsicologia, um grupo muito importante. A gente entrou com um ensino superior como uma faculdade e a gente gosta muito de preservar, né, essas que são pilares nossos importantes. E um deles agora foi também constituir um grupo de pesquisa para iniciar o processo de abrir o mestrado. Que legal! Então, a gente está aí sempre... O mestrado profissional, não? Que agora talvez aí mude para só o mestrado, mas é um mestrado que vai partir desse grupo. Obviamente que tem que começar com um grupo de pesquisa. E a gente quer muito fortalecer ainda, né? Não só a análise do comportamento, mas nossos vínculos com o Ribeirão. Porque a gente sempre teve muito vinculado à USP, eu acho que você tem uma representatividade também muito grande lá dentro. E você vai ser a primeira a saber logo, não vou contar ainda, porque ninguém vai poder saber. Não pode dar spoiler. Um projeto em contextuais nosso muito bacana. E aí eu vou te convidar a ser a madrinha desse projeto nosso aqui. Olha só. Eu vou batizar a criança. Vai batizar a criança. Vai ver nascer, porque a gente quer realmente fazer um trabalho realmente muito consolidado, sério, aproveitando exatamente essa ideia de construção de um profissional, né? Não, com certeza. Bom, eu parabenizo vocês pela história de vocês, pelo trabalho, né? Eu estava, assim, super chateada que eu não estava conseguindo vir, Imagina. né? Mas como eu te mandei na mensagem, né? Olha, é porque não está dando mesmo. Mas, assim, desde que eu cheguei aqui, sempre... vi o resultado aí do trabalho de vocês com muito respeito, com muita admiração. Agradeço muito a oportunidade, né? Nós é que agradecemos a a sua presença amabilidade de me receber aqui com tanto carinho. Foi muito, muito bom. Muito bom. Muito obrigada, Bia. Obrigada. Obrigado mesmo. E para vocês que estão acompanhando, que eu tenho certeza que adoraram, vão agora voltar a assistir muitos trechos, mandem esse episódio para as pessoas que precisam conhecer um pouco mais da história e que tenho certeza que vão curtir também, como a gente adorou fazer esse episódio com vocês. Então, obrigado, fiquem com a gente, acompanhem, sigam, comentem e encaminhem para os amigos até o nosso próximo episódio do PsicologCast.